Bom dia, criancinhas! Tudo bem? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos falar aula 15 aí, sobre o Império Bizantino aí, e também a formação dos impérios, dos reinos bárbaros, bárbaro-cristãos aí que surgem na Europa após a decadência, né, do Império Romano aí do Ocidente, né? Então, vamos começar lá para o Império Bizantino, tá? O Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, a capital Constantinopla, tá? A antiga Bizâncio foi conquistada aí por Constantino, tá? Por isso chama Constantinopla, a gente já falou sobre isso lá atrás. Hoje chama-se Istambul, né? A maior cidade aí da Turquia, né? Muitos confundem, achando inclusive que é a capital, né? Lembrando, a capital é Ankara, do lado asiático, né? Da Turquia, e é exatamente, né, isso que torna tão importante o Império Bizantino. Ele é um interregno entre a Ásia e a Europa, entre o Ocidente e o Oriente, né, naquele contexto, onde você tem, né, rotas comerciais muito constantes, né, rotas comerciais intensas aí que vão fazer girar muita grana naquele lugar, tá? Lembre-se que o Império Bizantino vai preservar e transmitir a cultura helênica, né? Ele é o coração pulsante do helenismo, basicamente, tá? No que tange a filosofia, no que tange a matemática, né? As ciências em geral, a literatura, tá? E no século VII, o Império Bizantino vai adotar o grego como religião oficial, né? Deixando o latim, que era muito mais, obviamente, uma língua ali, né, da região da Península Itálica à época, né? E por conta da proximidade com a Grécia, né, a região ali de Bizâncio vai acabar, Macedônia, né, na época, tudo mais, vai acabar usando, né, o grego, não mais o latim como língua oficial. Lembrando que era uma rota, né, ou rotas comerciais bastante intensas ali, uma produção agrícola muito próspera, que não dependia tanto da mão de obra escrava como a parte ocidental do Império, né, o que fazia com que fosse muito rica aquela região, né, e essa riqueza vai possibilitar aos bizantinos, aos romanos do Oriente, né, resistir às invasões bárbaro-germânicas e também às invasões bárbaro-mongóis. Lembrando que os mongóis também vão pressionar, né, tanto o Império Ocidental quanto o Oriente para conquistar aí, para saquear, né? Vão tentar aí adentrar o Império Romano do Ocidente e do Oriente, só que o Oriente tem como resistir, o Ocidente estava, né, em decadência, como a gente já viu isso na aula 12, então, né, acabou ruindo. Há uma centralização política muito grande nas mãos do imperador, né? Os imperadores bizantinos eram chamados basileus, né, os romanos do Oriente. Obviamente que eles não se sentiam, né, romanos do Oriente. Se você perguntasse a um habitante ali, né, eles se diriam romanos, né, eles eram os herdeiros da tradição romana, inclusive. Tá? Então, essa centralização política nas mãos do imperador Basileu, né, em grego, Basileu, rei, faz surgir a ideia do cesaropapismo, que já nasce lá com Teodócio, né, se a gente for buscar as raízes, né, desse cesaropapismo. O que significa cesaropapismo? Significa que o imperador, ele era, né, César e Papa, ou seja, além de ser o comandante político militar, ele também, né, passará a ser o chefe da igreja. Lembrando que quando vem, né, a queda do Império Romano do Ocidente, a figura do Papa em si ela não existe, né? A figura do Papa ela toma corpo a partir de 455, com o bispo Leão I, lá em Roma, mas ainda assim ela não é uma figura de proa, né, a figura do Papa. Então o imperador lá de Constantinopla, de Bizâncio, é quem vai acabar, né, tendo influência religiosa aí no primeiro momento. Ao longo do desenvolvimento,
né, dos séculos 6, 7, 8, aí o Papa vai ganhar protagonismo, né, principalmente durante a dinastia carolíngia, né, onde a Igreja vai se consolidar como grande instituição no Ocidente. Aí vai começar a fazer um contraponto ao imperador, mas até lá o imperador bizantino ele é muito forte. Tá? Então nós temos aí como mais destacado, né, dos imperadores bizantinos, o auge do Império Bizantino com Justiniano. Né? Temos até um mosaico aqui bastante característico da cultura bizantina, né? Justiniano vai governar, então, aí boa parte do século VI, de 527 a 565, e com ele nós teremos um grande expansionismo territorial. Veja, né, podemos notar aqui a expansão do Império com Justiniano. Ele vai conquistar muitas partes aí, né, da Península Itálica, né, ele vai conquistar muitos territórios no norte da África, uma boa parte da Península Ibérica, né, tornando assim, né, muito poderoso o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. E uma das suas maiores realizações foi o Corpus Juris Civilis, um corpo de direito civil, né, um corpo jurídico civil. Ele vai mandar compilar todas as leis romanas desde o século II, né, neste Corpus Juris Civilis, e com isso, né, você tem a manutenção aí, né, do direito romano pelos bizantinos, além do que ele vai dar plenos poderes a si, né, no caso, poderes ilimitados aos imperadores a partir dele, muitos privilégios para o clero e para a nobreza e uma marginalização de colonos e escravos, tá? Além de ter sido responsável pela construção da Hagia Sophia, né? A Catedral de Santa Sofia, ou a Basílica de Santa Sofia, que hoje é uma mesquita, né? A gente nota isso pelos minaretes aqui, que circundam, né, a mesquita, que era a Capela de Santa Sofia, ou a Basílica de Santa Sofia, que tem um estilo bizantino, né, os arcos romanos, com uma abóboda, né, bastante extensa aí, né, que caracteriza o estilo bizantino. Né? Por causa dessa marginalização dos colonos, né, nós teremos muitas disputas internas. Isso também vai envolver a religião, né, o catolicismo também. Né, nós teremos uma queda de braço entre o imperador e o Papa. E as pressões externas, seja dos hunos, né, dos mongóis em geral, seja por parte dos árabes e depois dos otomanos, que vão tentar, né, invadir o Império Bizantino, e a gente está falando aí de séculos e séculos de guerras constantes, né, o que faz com que os gastos militares sejam muito elevados, né, uma burocracia estatal também muito grande. Lembre-se, o Império Romano do Oriente é um herdeiro do Império Romano do Ocidente, então uma das causas que vai levar, né, a fragmentação de Roma lá e a decadência é, né, um gasto excessivo, né, um gasto burocrático aí excessivo. Nós temos também aí o surgimento das heresias por conta, né, de uma influência muito maior aí do lado oriental, né, seja do judaísmo, mais tarde do islamismo, né, das próprias religiões ditas pagãs lá, né, da Pérsia e tudo mais. Há aos poucos, uma cisão de identidade entre Oriente e Ocidente, o que faz nascer, por exemplo, o movimento monofisista. O que é o monofisismo? Os monofisistas acreditavam em uma única natureza divina, que Cristo teria apenas a natureza divina, bem como não existiria a Santíssima Trindade. Cristo congregaria, né, toda a natureza divina. Obviamente, isso foi encarado como uma heresia pela Igreja Católica lá em Roma. Né? Heresia é quando você contesta um dogma da Igreja, né, desse caso da Igreja Católica, e com isso, né,
heresia igual a pecado. O Papa vai forçar, vai, né, encurralar, por assim dizer, o imperador bizantino para que se acabe, né, com esse movimento monofisista que colocava em xeque o dogma da Santíssima Trindade. Da mesma forma que um meio século depois a gente vê a emergência da iconoclastia. O que é a iconoclastia? A iconoclastia são os caras que achavam que, né, cultuar imagens era algo, era idolatria, né? Então eles achavam errado, e por isso os iconoclastas vão começar a destruir imagens nas igrejas aí, né, do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, e obviamente a Igreja Católica vai, mais uma vez, né, acionar o imperador para que esmague essa heresia. Né? Tanto o monofisismo quanto a iconoclastia não triunfaram, né, fora desse período, assim, de forma mais intensa. Mas, né, já está demonstrando aí que não há uma unidade muito grande entre a igreja lá em Roma e a igreja, né, mais a Oriente. Soma-se esse monofisismo e essa iconoclastia ao césaropapismo, o que vai fazer com que, né, você tem uma disputa de poderes entre o Papa e o Imperador, aí no século XI, principalmente, né, o Papa já estava forte pra caramba lá na Europa, e essa queda de braço vai levar, né, a uma ruptura, a um cisma entre a Igreja Católica, né, romana e a Igreja Cristã Ortodoxa. Lembrando que católica significa universal, então, né, a Igreja Católica vai ser partida ao meio, cindida, né? Então, os cristãos ortodoxos não mais seguirão as ordens do Papa, e sim, né, as ordens do Patriarca de Constantinopla, e a Igreja Católica Romana, obviamente, ficará sob a tutela do Papa lá em Roma. Tá? Então, a soma dessas duas heresias, mais o césaropapismo, levará em 1054 a essa ruptura na Igreja Católica. Enquanto isso ocorria lá no mundo bizantino, né, notem aqui a extensão dele, tá? Na Europa, né, nós começamos lá no século V a ter uma nova realidade. Tá? A Europa vai se formando enquanto, né, o Império desaba, né, uma passagem aí muito comum nos livros de medievalistas. Na Idade Média Europeia, ela não se forma do zero, ela se forma de um sincretismo de realidades, tanto romana quanto germânicas. Tá? E os chamados bárbaros que darão início a essa sociedade europeia, tá? Sobretudo os bárbaros germânicos, tá? Os bárbaros eram aqueles que não falavam a língua latina. Bárbaro na ideia de balbuciar, né? Eles não eram romanizados, não falavam latim, portanto, né? Se você perguntasse aos gregos também, os gregos chamavam os que não falavam grego de bárbaros, né, de balbuciar, tem a ver com a língua. Então, no caso de Roma, né, os que não falavam o latim eram considerados bárbaros, né, ou não estavam romanizados. E assim eram os germânicos, né, os germânicos, povos indo-europeus, né, que se organizavam em confederações guerreiras. A gente pode ver aqui alguns exemplares, inclusive, desses guerreiros germânicos. Tá? Não havia Estado entre eles, portanto, eles se, né, organizavam nessas confederações, como, por exemplo, a dos francos, burgúndios, suevos, vândalos, visigodos, ostrogodos, lombardos, ângulos, saxões, jutas. Né? São mais de 70 tribos germânicas que se estabeleciam, né, como a gente viu, a leste do Império Romano, e que, por causa dos hunos, que também eram bárbaros, juntamente com os celtas, os bretões aqui, né, em boa parte da Europa, né, os hunos, que também eram bárbaros, quando eles avançam para o oeste, né, eles literalmente empurram para dentro do Império Romano, né, estes germânicos. Né, eles vão forçar a entrada deles, né, os germânicos, fugindo, né, do avanço dos hunos, vão acabar adentrando ao Império Romano do Ocidente. Eles há até a tentativa de invasão no Oriente, mas eles acabam sendo expelidos dali, né, sendo expulsos, porque, lembre-se, o Império Romano do Oriente
tinha dividendos, teve dinheiro para principalmente contratar, né, soldados, né, os mercenários aí, né, para expelir, né, o avanço destes germânicos para dentro das suas fronteiras. Da mesma forma que vai resistir aos hunos, que também forçavam a entrada aí, né, no século V e VI, na parte oriental. Tá? E aqui a gente vê como se estabeleceram primeiramente, né, os reinos bárbaros germânicos, né, que os ostrogodos, tá? Aqui os burgúndios, os lombardos. Depois nós vamos ter uma troca aqui, nós temos constantes deslocamentos populacionais. Tá? O único reino que se manteve relativamente estável e que teve né, até um crescimento bastante significativo foi o reino dos francos. Os vândalos aqui, os visigodos, serão conquistados um pouco depois, né, no século VII e VIII, né, pelos árabes, né, que vão avançar para o Ocidente. Os próprios vândalos haviam sido, durante o governo de Justiniano, dominados aí pelo Império Romano do Oriente, tá? E depois os árabes vão consolidar o domínio aqui pelo norte da África, chegando também, né, a grande parte aqui do que hoje nós chamamos de Espanha, ok? Agora, notem, como é que se forma a Idade Média, como é que se forma, né, o mundo medieval? Veja, o mundo medieval, ele não começa do zero, né? Como diria Robensbaum, nenhuma sociedade, né, começa do zero. Né? A sociedade de hoje, ela é tributária da de ontem. Tá? Então, nós temos aí um sincretismo muito grande, tá, da cultura romana com a cultura germânica, sendo moldadas pelo cristianismo. O cristianismo será o grande cimento dessa relação, né, dessa cultura medieval que se forma. Pensem basicamente que você coloca um pouco de cultura germânica num liquidificador, um pouco de cultura romana num liquidificador e processa esse negócio, e o final disso será a Idade Média, a junção das duas realidades. Tá? E por parte dos romanos, por parte dos germânicos, desculpe, isso aqui é tremendamente central, é muito importante para entendermos a Idade Média, o conceito de comitatus. Veja, não havia Estado organizado entre os povos germânicos. Então, o comitatus, ele é a relação de fidelidade entre os guerreiros. Né? Ele é o que vai selar as relações políticas entre os guerreiros germânicos e será a base, depois, da sucerania e vassalagem. Né? Quem são os guerreiros na Idade Média europeia? São os nobres, né? E o comitatus será a relação de fidelidade entre eles. Já existia lá entre os guerreiros germânicos para se governar, né? Como é que funcionava o comitatus? Você dava um presente lá, né, para o outro guerreiro e, em troca, jurava fidelidade, né? Eles faziam essa aliança político-militar dessa forma. Né? Na Idade Média, você dará terras para consolidar essa aliança. Né? Então, o comitatus é muito importante você destacar, porque será um dos pilares né, da estrutura social e política da Idade Média europeia e ocidental. Tá? Como, por parte dos romanos, o colonato o será. Né? Os romanos vão relegar ao mundo medieval a prática do colonato. Você deve lembrar, nós vimos na aula 12, o que era o colonato. Né? Você tinha lá um proletário, né, um pobre lá na cidade, que recebia uma proposta, né, do patrono, do patrão, do patrício aqui, ó, né? E esse patrício oferecia a esse proletário um pedaço de terra, né? Dava a ele um pedaço de terra em troca, né? O aluguel por essa terra era trabalhar nas terras do senhor, do seu patrono, né? Do seu patrício. Ele não iria colocar mãos na terra, o patrício, né? Ele daria um pedaço de terra a esse colono e, em troca, ele, né, cederia
certos dias da semana, 3, 4 dias da semana, para trabalhar nas terras do Senhor. Essa relação de dependência, gente, ela existia lá no mundo romano, ela era chamada de clientelismo, e a clientela era aqueles que dependiam dos patrícios, né? Os colonos, neste caso, que dependiam dos seus patronos, patrícios patrae, lembra? Falamos dessa palavra. Então, essas duas realidades romanas, elas vão se encaixar muito bem nesse princípio germânico do comitatus. Tá? Elas se juntam, elas não se expelem. Tá? Da mesma forma que praticamente não havia comércio monetário entre os povos germânicos. A base era o escambo. Então, você não produzia muito além da sua subsistência, é o que vai acontecer nas vilas romanas do final ali do período, né, de Roma, início do período medieval. Você não tem aí, né, uma produção em larga escala, porque você não tem comércio em larga escala. O comércio, basicamente, era feito através do escambo, tá? Com pouquíssimo uso de moeda. Uma economia agropastoril, que era bastante característica, né, do mundo germânico, exatamente por não haver um comércio muito intenso, tá? Se adaptou muito bem às grandes propriedades rurais que se formam aí, tá? No final de Roma, e que serão a base do feudo medieval que a gente vai ver. Tá? Os romanos relegaram o direito natural escrito, tá, para a Idade Média, da mesma forma que os germânicos relegaram o direito consuetudinário, ou seja, aquele direito baseado nos costumes, nas tradições, né? Consuetudinário, costumes. Tá? E agora a gente vai ver o reino bárbaro. Lembrando tudo isso selado pelo cristianismo. O cristianismo será o grande cimento dessa relação aqui. Tá? Ele será o elo entre eles. Tá? E agora a gente vai ver aqui, ó, né, os vários reinos, como a gente, né, já havia referido antes. O mais duradouro dos reinos foi o reino dos francos, hoje a atual França, então toda uma construção histórica e tudo mais. Foi o único relativamente duradouro. Lembrando que os francos eram germânicos, né? E a gente vai ver como se dá o processo aí de aculturação, inclusive, desses caras. Tá? Então, a primeira dinastia a governar aquele território, a se assentar ali, lembrando, né, que os germânicos eram semidômades antes de se assentarem no que era o Império Romano do Ocidente. Tá? Quem conquistou a região da Gália, a Gália Romana, foi um camarada chamado Clovis, né? Aqui, ó, então, o reino dos francos. Clovis era o rei dos francos, né? O seu avô seria o fundador da realeza dos francos, um cara chamado Meroveu, né? E o Clovis, seu neto, conquistou a Gália na Batalha de Tolbiac. Só que assim, não bastava apenas ele dar porrada nos gauleses, ele tinha que ter um elo com esses caras, criar uma identidade coletiva, porque senão ele não iria, né, ser aceito pelos gauleses. Então, em um ato político bastante inteligente, Clovis vai se converter ao cristianismo, lembrando que a maior parte da população ali já era cristã. E é óbvio que quando ele se converte ao cristianismo, os seus fiéis guerreiros, comitatus, lembre-se, também vão se converter ao cristianismo. O cristianismo será o elo entre, né, os germânicos, francos, e os romanos gauleses. É assim que começará aos poucos essa junção. E para selar ainda mais essa relação, Clovis vai distribuir muitas terras a membros do clero e, né, da nobreza, que seriam esses guerreiros. Antes, lá no mundo germânico, lembre-se, se você, né, dava uma vaca, uma ovelha, né, um barril de cerveja, de vinho, agora você dará terras. Lembrando que da mesma forma que nós já vimos na Grécia, vimos em Roma, status de poder na Idade Média era ter terras. Então, a partir do momento que ele distribui terras, ele também irá distribuir poderes, né? E isso vai acelerar ainda mais o processo de ruralização
da Europa. Por quê? Porque você tem uma grande fragmentação de poder, somando-se a um comércio bastante reduzido, né, baseado sobretudo no escambo, nós teremos aí, né, um processo de ruralização intensificado. Então, né, uma coisa não virá sem a outra. Só para chamar a atenção, né, as cidades do norte da Itália, por exemplo, elas continuam a ter um comércio bastante significativo, até porque tem uma relação muito grande com o Império Romano do Oriente, que, lembre-se, continuava ativo pra caramba nesse momento. Tá? A partir do momento em que o Clovis começa a distribuir terras, e isso foi uma constante ao longo do século VI, VII, né? 8, né? Era uma prática comum os reis cederem terras, né, a nobres que, por sua vez, cediam terras a outros guerreiros barra nobres, faz com que essa ruralização, essa fragmentação do poder se torne cada vez maior, tanto mais que quem detinha o poder de fato, né, neste momento aí, século VI, VII, VIII, na Europa Ocidental, eram chamados de majordomos, né, o maior do domínio. Literalmente, essa é a tradução. Os majordomos aí era uma espécie de governador ou prefeito, eram os caras que detinham o poder local. A gente pode observar aqui nesse mapa, né, que as localizações aqui, ó, em caixa alta, né, são domínios dos majordomos, por exemplo, né? A Austrásia, Neustria, Aquitânia, né, eram áreas aí controladas por majordomos. E no século VIII, esse poder dos majordomos ele irá se intensificar por causa do início da Guerra de Reconquista, né, que começa em 711, né? Efetivamente, as batalhas aí elas vêm um pouquinho depois, mas de 711 a 1492, nós teremos a Guerra de Reconquista, que foi uma guerra entre cristãos e muçulmanos pelo domínio da Península Ibérica, né? Isso aqui, ó, gente, né? O estreito entre o norte da África e o sul da Europa era chamado pelos romanos de coluna de Hércules. Tá? Então, essa região aqui, coluna de Hércules. Por que ela passou a se chamar de Estreito de Gibraltar? Porque no ano de 711, o general, né, o sheik Gibraltarique, ele cruza, né, esse estreito e dará início à conquista, a tomada da Península Ibérica, né? As primeiras grandes batalhas aí ocorrerão a partir de 718, né? Onde os muçulmanos tentam conquistar essas terras e, claro, a conversão ao islamismo dos conquistados. Não era este o foco, né? A conversão era mais a questão do botim, mas ainda assim, né, a bandeira ideológica era a jihad, né? Levar aí o islamismo a essas regiões dominadas. O fato é que eles preferiam, obviamente, muito mais as terras, né, e riquezas do que necessariamente a religião nesse contexto. O fato é que em 732 os árabes chegaram aqui, ó, no centro da França. Tá? Eles chegaram em Poitiers, em Tours, muito próximo a Paris. E em 732 se destacará, né, na Batalha de Poitiers, o major-domus chamado Carlos Martel. Né? Carlos Martel irá bloquear o avanço dos árabes sobre a França. Né? Ele vai conseguir barrar com a cavalaria pesada, ele vencerá, né, os árabes e irá empurrar os árabes de volta para a Península Ibérica, né, e a partir aqui, ó, do Reino das Astúrias, nós começamos, né, uma longa guerra, né, de conquista dos cristãos, tentando empurrar de volta os árabes, o que iria acontecer apenas 7 séculos depois, lá em 1492. O ano de 1492 marca aí, né, a expulsão dos
muçulmanos da Península Ibérica, empurrando eles de volta para o norte da África. Obviamente que isso deixou a igreja muito feliz, deixou os nobres muito felizes, né? Tanto mais que o Carlos Martel, seria martelo a tradução mais exata, né? Por conta da severidade aí na guerra e tudo mais. Normalmente se usavam características físicas, né, ou né, de personalidade para designar as pessoas, não tinha sobrenome efetivamente, tá? Mas o Carlos Martel vai ganhar a alcunha aí, o epíteto, né, de salvador da cristandade por haver barrado o avanço dos árabes. Tá? E é assim que nós vemos aos poucos a dinastia merovingia ruir. Tá? Os últimos reis da dinastia merovíngia, eles foram chamados de reis indolentes, ou seja, pouco competentes no trato da administração pública. Né? Essa alcunha de indolente tem a ver com a má administração. E o último rei da dinastia merovíngia foi esse camarada aqui chamado Childerico III. Childerico III foi destronado, foi tirado do poder, né? Na verdade, os nobres, né, francos, os guerreiros nobres francos vão aclamar, vão eleger, né, Pepino o Breve como rei, né, dos francos. Pepino, que era filho do Carlos Martel, né, será aclamado como imperador, ou melhor, como rei dos francos, apesar de não descender, né, da linhagem de Clovis, né, era essa a questão da sucessão ao trono, né, descender consanguineamente de Clovis. Ele será aclamado aí como rei muito por conta, né, da visibilidade que o seu pai, Carlos Martel, obteve, tá, na luta contra os muçulmanos. O Pepino Breve, que tinha esse nome por conta de sua estatura, e obviamente não tem a ver com a leguminosa, né? A ideia é pepim, né? A tradução aí para o português, ou melhor, foi uma tradução aportuguesada, né? Teoricamente o nome dele seria Pepim, primeiro, né? Pepim, né? Então, Pepino Breve, que governou de 751 a 768, ele, né, derrubou os merovíngios do poder e estabeleceu a dinastia carolíngia, que tem esse nome por causa de seu filho Carlos Magno, né? Carlos o Grande. Então, Pepino Breve foi o primeiro da dinastia carolíngia, mas ela tem esse nome por conta de Carlos Magno, tá? O Pepino Breve, gente, ele irá expulsar os lombardos da Península Itálica, né? Os barbas longas, né? Lombardos, aí o nome, né, desses caras. A Lombardia aqui, ó, né, se deve ao domínio dos lombardos durante muito tempo. Né? O Pepino vai expulsar, vai controlar, né, os remanescentes ali naquela região. E ele vai doar muitas terras para a igreja. Isso é muito importante. Ele dará, né, essência aos chamados estados pontifícios. O patrimônio de São Pedro está nascendo aí. A igreja aqui, gente, está se tornando muito poderosa, porque ela começa a ganhar muitas terras e uma importância política muito grande. Tá? Sobretudo com Carlos Magno. Ok? Carlos Magno, né, Carlos o Grande, ele dará um poder muito grande para a igreja. Né? É uma das teses mais contundentes deste livro fantástico, chamado Maomé e Carlos Magno, o impacto do Islã sobre a civilização europeia, né? Onde o Henri Pirenne, ele defende, né, que só existe um Carlos Magno porque existe, né, um Maomé. E, principalmente, né, o poder da igreja teria vindo, né, sobretudo, da aliança, né, dos carolíngios com a igreja, notadamente Carlos Magno, que, inclusive, ganhará o epíteto de imperador. Tá? E como é que ele consegue isso? Como é que Carlos Magno, né, conseguirá aí uma relativa centralização, como ele se torna um rei relativamente poderoso, já que os demais eram subordinados aos majordomos. Notem, tá? Carlos Magno, o auge do Império Carolíngio. Veja,
Ele empreendeu diversas guerras de conquista, uma expansão muito grande, né, das terras carolíngias francas nesse momento, e ele vai se designar o protetor, né, do cristianismo. Ele irá levar o cristianismo, né, o quão distante for possível. E com isso também, mais terras, né, ele acaba empreendendo muitas doações de terras, né, para os seus guerreiros nobres, muitos títulos. Né, o Carlos Magno vai criar, né, um sistema nobiliárquico dentro do Reino dos Francos, né, seguindo uma lógica militar, né, de sobreposições, né, de hierarquização de poder, bem como também ele criou, né, uma aliança muito forte com a igreja, sobretudo de dependência. E aonde nós notamos isso? Principalmente neste quadro aqui, ó, a coração do Carlos Magno, né, no ano de 800, pelo Papa Leão III, lá na França. Veja, Carlos Magno está ajoelhado diante do Papa. É simbólico. Veja, o poder material está se ajoelhando, né, está se prostrando diante do poder espiritual. Carlos Magno se ajoelha diante da igreja. Isso é sintomático. A Igreja Católica está muito poderosa nesse momento e ficará ainda mais poderosa com essa aliança que se constrói, né, com Carlos Magno, com a dinastia carolíngia. Tá? E isso é uma tentativa simbólica de reconstruir o Império Romano do Ocidente. Uma das teses fundamentais aqui do Henri Pirnet é que este fato vai consolidar, né, de fato, a ruptura entre o Ocidente e o Oriente. Até então, você tinha uma relação muito próxima entre o Império, né, Bizantino e a Europa Ocidental que se formava. Então, essa tentativa simbólica, porque de fato não existe mais Império Romano, né, mas essa tentativa simbólica, ela irá, né, consolidar essa ruptura entre Oriente e Ocidente. O Carlos Magno, então, como eu havia dito, ele cria um sistema nobiliárquico, ele divide em 300 partes, né, o reino dos francos, dividiu em condado, ducado e marcas, né, marcas acabavam sendo subordinadas a ducados, e assim por diante. Então, era uma hierarquização política aí, né? Como se fosse bairro, cidade e estado em relação a um país. E ele vai instituir, né, os Miss Dominis, os enviados do Senhor. Tá? Veja, não era uma organização burocrática, não existe Estado ainda na nossa concepção de Estado nacional, de Estado moderno, mas era uma tentativa de regular o poder, né, dos majordomos. Tá? Eram fiscais imperiais que passavam nas propriedades, né, ver como é que funcionavam as coisas, estavam funcionando. Por quê? Porque aquelas doações de terra, tá, os majordomos, eles tinham a posse útil da terra. As terras não eram deles, de fato. A terra, de fato, era do rei, mas eles tinham a posse útil dessa terra e era o que importava, né? Porque era o cara que produzia e assim por diante. Né? Mas ainda assim ele consegue uma relativa centralização política com isso. Por fim, Carlos Magno também vai impulsionar o chamado Renascimento Carolíngio. Tá? Você já deve ter se perguntado, bem, se os francos são germânicos, por que a língua francesa ela é uma língua latina? Isso tem a ver com a grande aliança que se faz entre os francos e a igreja. Tá? Olha só, esse renascimento carolíngio aí foi, né, uma tentativa de impulsionar as antigas escolas, né, fundar novas, né, buscar aí conservar textos gregos, latinos, né, matemática, astronomia, arte. É uma tentativa de, né, reavivar o conhecimento que estava sendo, né, cada vez mais ignorado aí na Europa Ocidental. E isso vai levar, né, a uma influência muito grande do latim sobre a língua dos francos, que era uma língua falada, ela não era uma língua escrita. Né? O latim era uma língua escrita, tanto é que eles vão adotar o alfabeto latino. Tá? E quem é que vai comandar esse renascimento carolíngio? A igreja. E lembrando, o latim é a língua oficial da igreja, então aí você
né, terá uma influência muito grande do latim sobre os francos, sobre a língua dos francos, tanto mais que, né, o francês vai se tornar uma língua latina, né, dada essa mutação aí, né, esse encontro com o latim. E outra coisa, a igreja vai solidificar o seu domínio ideológico a partir daqui. Lembre-se sempre de Francis Bacon, lá na passagem do século XVI para o XVII, né, Francis Bacon, o popular Chico Toicinho, ele dirá: saber é poder. Então a igreja está controlando o saber a partir daqui. Os monastérios, os mosteiros vão ganhar muita importância porque vão, né, controlar o conhecimento. Agora, após a morte do Carlos Magno, nós temos um declínio do reino dos francos, né? O Império Carolíngio entrará em colapso, né, por conta do enfraquecimento devido à incompetência do filho, Luís o Piedoso. Obviamente que não é só isso, né? Luís o Pio, ou seja, Luís o Bondoso, né, o bonzinho. Né? Com ele nós teremos uma fragmentação territorial muito intensa, né, uma descentralização política muito grande. Lembrando que, neste contexto aqui, começa a invasão de uma galera vinda do norte, né, os normandos, que no senso comum nós chamamos de vikings, né, vikings era a profissão deles, eles eram normandos, né? O sul ali, os árabes forçando ainda a entrada na Europa, e pelo leste vai chegar uns camaradas chamados magiares, né, que também vão forçar a entrada na Europa. Tudo isso causa temores muito grandes, a galera está fugindo das cidades, indo cada vez mais para o campo, e com a morte do Luís o Piedoso, né, a divisão vai se agravar ainda mais por conta da luta dos filhos pelo poder político, né, de dentro do Império Carolíngio aí, né? Então os filhos vão lutar pelo poder, e no ano de 843 nós teremos o Tratado de Verdun, né, que é hoje França, né, na fronteira com a Bélgica. O Tratado de Verdun de 843, ele marca a divisão do Império Carolíngio ou do Reino dos Francos. Tá? O filho mais velho de Luís o Piedoso ficará com a parte ocidental, basicamente o que é a França hoje, chamado Carlos o Calvo. O Lotário, né, a Lotaringe aqui, ó, né, parte da Itália e da Suíça, né, e o Oriente ficará com Luís o Germânico, basicamente a atual Alemanha, né, porque lá ainda era chamada de Germânia pelos né, europeus aí agora, e por isso Luís o Germânico, beleza? E, por hora, seria isso, galera. Nos vemos, né, na próxima aula, quando formos falar da civilização árabe. Então, beijinhos, se cuidem, fiquem em casa, não esqueçam.